Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Olha, é com temor e tremor que eu estou aqui diante, para poder realizar esta live. Nosso pastor Júnior pediu para que eu pudesse estar aqui, trazendo um recado de Deus, uma palavra de fé ao seu coração. Desde já quero pedir permissão a todos vocês para que eu possa entrar na tua casa e levar até o teu coração este recado da parte do Senhor. Tenho a certeza que vai lhe ajudar bastante e que esta palavra vai falar ao seu coração. Eu quero aqui deixar os meus cumprimentos a todos os nossos amigos que estão acompanhando esta live e a você que posteriormente vai assistir também esta programação. Como nós sempre dizemos, eu não vou poder estar interagindo com você, mas eu tenho uma equipe que vai estar lhe respondendo, o seu boa noite, o seu graça e paz e também o seu pedido de oração. Quero pedir desde já a você que não faça sala de vídeo, mas que você venha compartilhar essa live direto da página da nossa igreja. Não somente compartilhar, mas que você também possa marcar aí os seus familiares, os seus amigos, os seus entes queridos e também os seus conhecidos, para que todos possam ter a mesma oportunidade que você irá ter ao ouvir a palavra do Senhor Deus. Desde já, eu quero aqui que todos vocês se sintam abraçados. Sinto o meu abraço em nome do Senhor Jesus. Não vou aqui me ousar a dizer nomes, porque talvez eu erraria e esqueceria de dizer o seu nome, mas quero aqui ressaltar alguns amigos de ministério, pastores, obreiros, ministros, inclusive os obreiros aqui da nossa sede. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Quero também mandar um abraço ao pastor Robert e a sua respectiva igreja lá da cidade de Barra do Bugres, assim também como o pastor Rodrigo e a sua respectiva igreja da cidade de Nova Olímpia. Pastor Delmar lá de Denise, a sua igreja, a igreja da cidade de Arenápolis, a qual Deus tem me permitido ali pastorear aquele povo que se sintam abraçados por Deus. O pastor Júnior Soares lá da cidade de Sapezal, um forte abraço. O pastor Paulo da cidade de Campo Novo e o pastor Ademir Júnior lá da cidade de Juína. E aqui da nossa cidade de Tangará da Serra, fora a nossa sede regional, nós temos mais 3 igrejas que eu quero aqui deixar também o meu abraço a todos vocês. Ao ministro Júnior lá da igreja da Vila Esmeralda, o ministro Helder da Vila Alta e o ministro Vanderlei Bugenstab lá do Jardim dos Ipês. Olha, que todos se sintam abraçados por Deus e que Deus possa abençoar a sua vida de maneira poderosa. Antes de entrar para a palavra do Senhor, eu quero pedir para que você coloque ali o seu celular no silencioso, se acaso você não vai acompanhar as escrituras sagradas através do seu celular, mas deixe ele no silencioso, que pode ser que chegue uma mensagem e você acaba aqui ficando distraído por causa daquele aviso que chegou no seu celular. Não querendo mandar na sua vida, não querendo aqui dizer o que você tem que fazer, mas apenas lhe orientando, até porque eu costumo dizer sempre à igreja que talvez a mensagem que nós iremos pregar, ela na sua totalidade, sirva para você. E pode ser que ali, quando você se distrair, você perca o momento no qual Deus iria lhe abençoar. Sabemos que o diabo nunca se apresenta a nós de forma assim, dizendo eu sou o diabo, eu sou Satanás. Não, a Bíblia diz que ele é astuto, ele é esperto e ele apresenta de forma sutil e sorrateira. E através de uma distração ele tira o seu foco da palavra e você fica impossibilitado de receber a bênção que Deus tem preparado para você.
Pode ser também que uma frase que eu venha dizer, dirigida pelo Espírito Santo, é a frase que tem a capacidade de abençoar e transformar a sua vida. Mas também possa ser que uma palavra que eu venha aqui falar, conduzida pelo Espírito de Deus, é que possa então abençoar você. Por isso que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saia da boca de Deus. Amém? Convide aí os seus familiares, reúna a sua família, pare de fazer os seus afazeres nesse momento, porque é momento de nós falarmos com o Senhor Deus e se atentarmos para aquilo que Ele irá dizer ao nosso coração. Tá certo? Isaías é o livro que nós daremos início. O capítulo é o de número 61. Procure aí, por favor. Como o nosso pastor sempre tem dito aqui a nós, eu quero ficar bem à vontade, apesar de não negar o temor e o tremor, o nervoso que eu estou sentindo neste momento, porque não é uma tarefa fácil pregar para o povo do pastor, logo nós que estamos acostumados com aquela palavra que tem impactado os nossos corações, palavras vindas direto do trono de Deus, e isso nos faz esforçar ainda mais para que eu venha da parte do Senhor Deus e com a ajuda do Senhor Deus conseguir transmitir aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, aquilo que Deus tem dado a mim. Que você possa também se sentir à vontade aí aonde você está. Eu falo para pessoas aqui do estado de Mato Grosso, falo para pessoas também da cidade de Rondonópolis, da cidade de Água Boa, da cidade de Cuiabá, lá do CPA, Mato Grosso do Sul. Uma boa noite a todos vocês. Falamos até para pessoas não somente do nosso país, mas até mesmo fora do nosso Brasil. Que todos sejam acolhidos, que todos sejam abençoados em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso ponto de partida é Isaías, capítulo de número 61. Se você encontrou, coloque a mão sobre a palavra, oremos. Deus, aqui está a tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, exortar-nos se necessário for, dar-nos um chacoalhão, meu Deus, se necessário. Que o Senhor revele a nós a tua palavra. Fale ao nosso coração, Senhor, aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Pai, bem sei que capacidade alguma eu não tenho. A tua palavra diz que a capacidade que possui sobre mim, ela provém do Senhor. Quero aqui, meu Deus, agradecer a Ti pelo privilégio de falar acerca do Teu reino, acerca da Tua palavra. Nos ensina, nos instrui, Senhor. Me ajude, Pai. Te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a palavra do Senhor. Peço que não saia propriamente palavras humanas, mas peço que o Senhor venha me usar e que saiam palavras de meus lábios que sejam dirigidas direta do trono celestial do Senhor. Peço ao Senhor ajuda e que eu possa transmitir o teu recado e que essas pessoas, ao ouvirem esta palavra, venham produzir em cada coração a fé necessária para que elas possam ser livres, para que elas possam ser libertas. E o fruto do arrependimento venha produzir no coração de cada pessoa, é o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus e que Deus possa, assim como eu orei, falar ao seu coração de maneira poderosa. Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 1 diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamentos
por cinza, óleo de gozo por tristezas, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Louvado seja Deus. Sabemos nós que tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus formou é para o louvor do Senhor Deus. Não poderia deixar de mencionar, antes de explicar esta passagem, o que sucede anteriormente a este versículo que o profeta Isaías disse. A Bíblia diz que o povo de Israel havia pecado contra Deus. O profeta Jeremias profetizou contra Jerusalém, profetizou contra Judá. E o que é que ele profetizou? Jerusalém e Judá seria levado, de forma cativa lá para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Deus estava permitindo este exílio, este cativeiro acontecer com Jerusalém e com Judá, porque eles viraram as costas para o Senhor Deus. A Bíblia diz que Jerusalém, tanto também como Judá, se tornou um povo politeísta, ou seja, eles estavam adorando mais de um Deus. Então Deus usa Nabucodonosor para corrigir a nação do Senhor, Jerusalém e Judá, de forma que eles seriam levados ao cativeiro e seriam servos, escravos de Nabucodonosor lá na Babilônia. Quando o profeta Jeremias, tomado pelo Espírito de Deus, profetiza que Jerusalém e Judá seria levado cativos e de certa forma seriam punidos pelos seus pecados, castigados pelos seus erros, a Bíblia diz que lançaram mão ali do profeta para jogar ele em uma cisterna, em um calabouço. E algo me chama a atenção. A Bíblia diz que antes de jogarem o profeta Jeremias nesse buraco, entendemos assim, um daqueles que estavam segurando o profeta disse: se você, profeta Jeremias, mudar o teu discurso, se você mudar as tuas palavras, você será livre deste calabouço, dessa cisterna e deste buraco. E a Bíblia fala que Jeremias continua, ou seja, mantendo-se fiel à sua palavra. E ele novamente profetiza que tanto Jerusalém como Judá seria destruído pelo rei Nabucodonosor. Ele sitiaria essas duas nações e levaria esse povo para servir como escravos lá na Babilônia. E aqui Deus nos dá o primeiro entendimento. A Bíblia diz, no Salmos de número 15, quem habitará no teu tabernáculo, ó Senhor? E uma das respostas, a Bíblia diz que aquele que mesmo que jure, sofrendo danos, não volte atrás. O profeta Jeremias então disse: olha, mesmo que eu vá para a cisterna, mesmo que eu vá para o calabouço, eu não vou voltar atrás daquilo que Deus colocou em meu coração. E louvado seja Deus por isso. Deus ainda hoje precisa e necessita de profetas que não voltem atrás de sua palavra. E você possa dizer assim: por que o senhor está falando então de Jeremias? Tendo em vista que Jeremias, seguindo aqui as escrituras sagradas, está um livro após ao profeta Jeremias. Amados, entenda o que eu vou lhe dizer. A Bíblia como um todo não foi escrita como ordem cronológica. Como é esta ordem cronológica? Para você que não sabe, vamos aprender. A Bíblia não foi escrita do jeito que ela está colocada para nós. Entenda: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Isto digamos assim, 1, 2, 3, 4, seria uma ordem cronológica. A Bíblia não foi descrita desta maneira. A Bíblia foi escrita através do Espírito Santo de Deus. Tanto é que o livro mais antigo não é o livro de Gênesis.
O livro mais antigo é, segundo os estudiosos, os teólogos dizem que é o livro de Jó, o livro que foi escrito primeiro. O escrito mais antigo é o livro de Jó. Então, guardadas as proporções, nós entendemos que não necessariamente Jeremias veio depois de Isaías, como está na nossa palavra. Mas o porquê o Senhor está dizendo isso? Porque agora, então, se cumpre o que Isaías diz e o que nós acabamos de ler. Jerusalém e Judá tinham sido levados cativos por Nabucodonosor para servir a este rei lá na Babilônia. Então Isaías, o profeta messiânico, como nós conhecemos, a quem mais se revelou a vinda do Senhor Jesus, o porquê Jesus veio, o para que Jesus veio e o que ele viria fazer, Isaías então mostra para nós. Entenda que a única maneira de Israel, de Judá, serem libertos das mãos de Nabucodonosor era que de fato eles pudessem arrepender de seus pecados e que pudessem de fato servir a um único Deus, ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e também da terra. Por isso que Isaías disse aqui no versículo 1, o Espírito do Senhor, Jeová, ou o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Quando a Bíblia fala aqui do ungido do Senhor, a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Ele é, de fato, o ungido de Deus, e somente Ele é quem pode nos curar, é quem pode nos libertar, é quem pode transformar a vida de todos aqueles que creem. Entenda, Jeremias havia profetizado sobre a destruição de Jerusalém e de Judá. Quando Isaías se refere a esta libertação de Israel, ele estava dizendo, olha, a única maneira de Jerusalém, de Judá serem libertos das mãos de Nabucodonosor é quando eles se entregarem verdadeiramente para esse Jesus, para esse ungido de Deus. Amém, pessoal? Olha que importante é colocarmos a nossa vida diante do altar. Quando nós falamos de se entregar a Deus, me vem à memória o versículo que Davi diz. Davi diz assim, aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não serão abalados, né? Mas que permanecem para sempre. Em uma outra passagem, Davi disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A entrega que nós devemos fazer para Deus é uma entrega sem reservas, na nossa totalidade, da maneira que Deus se agrada. Até porque Deus não aceita dividir você com ninguém. Quando nós confiamos, de fato, verdadeiramente, nós se entregamos para esse Deus. E só assim nós seremos curados, nós seremos libertos e alcançaremos a transformação que nós precisamos para a nossa vida. Entenda, Isaías profetizou, por mais que ele viveu 770 anos aproximadamente, né, antes do Senhor Jesus, é o que dizem os estudos, em épocas diferentes, mas o Espírito de Deus é quem dava a ele, a Isaías, a este profeta, a revelação do Senhor Jesus Cristo. E guardadas aqui as proporções, nós precisamos entender que este relato não ficou apenas somente escrito em uma folha. Não é apenas um livro qualquer em que nós lemos. Não é um gibi, não. A palavra de Deus é o poder de Deus em ação. Tanto é que este versículo se cumpre lá no Evangelho. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo de número 4. Abra aí, por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. O que Isaías profetizou se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo.
E esta palavra também precisa se cumprir na tua vida. O versículo é o de número 16. Lucas 4,16 diz o seguinte: E chegando a Nazaré, onde fora criado, quem fora criado? Jesus. O texto está falando de Cristo. Diz assim: entrou num dia de sábado. Olha aqui, segundo o seu costume. Aonde Jesus entra? Na sinagoga. Deixa eu explicar isso aqui para você. A Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha um costume, tinha consigo um hábito. E esse hábito, segundo a palavra de Deus, era de ir à sinagoga. Entenda que a sinagoga, como eu posso lhe dizer, era a igreja daquela época. Não nesse sentido de igreja, mas guardadas aqui, né, a época era a igreja, aonde Jesus ia para ali falar acerca do reino do Senhor Jesus. Dentro da sinagoga, eles discutiam até mesmo, num bom sentido, sobre leis, e Jesus também pregava ali a sua palavra. E o porquê que nesta época, fala sobre a sinagoga? A sinagoga foi criada porque o povo judeu havia sido impedido de cultuar a Deus em Jerusalém. Então se criaram uma sinagoga onde o povo se reunia para ali aprender acerca da palavra do Senhor. Mas algo aqui me chama a atenção: o costume e o hábito que Jesus tinha de ir, entenda, na igreja. Olha, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, depois você anote, fique como tarefa para casa, a Bíblia diz que de sorte haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Em nós também precisa ter esse sentimento, esse costume, esse hábito de frequentar a igreja, de estar no templo. Precisamos carregar isso conosco. A Bíblia diz, o salmista dizendo: assim como o cervo brama pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Quando Jesus se torna a nossa prioridade, tudo aquilo que nós queríamos, a Bíblia diz que Deus nos acrescentará. Por isso que o salmista Davi também disse em outra passagem: uma coisa pedi ao Senhor, está lá em Salmos 27, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da tua formosura. Contemplar a beleza da formosura de Deus é contemplar dos milagres, é contemplar dos feitos, dos prodígios que o nosso Senhor faz. E o salmista também disse: além de contemplar desta formosura e da tua beleza, eu aprenderei no teu templo. É no templo, é na igreja que nós vemos os milagres acontecer e que nós podemos assim aprender da parte do Senhor Deus. Engraçado que há um tempo atrás nós não estávamos podendo cultuar, né? Por causa de um decreto, e os cultos presenciais por um bom período foi impedido a nós de realizar. E as pessoas todos os dias, até de uma certa forma, me desculpe, até de uma certa forma incomodava, né? Nos incomodava. Que dia vai voltar os cultos? Que dia nós podemos ir para a igreja? E que dia? Não parava de chegar mensagem, né? No grupo da igreja, no WhatsApp particular. E hoje, que nós podemos cultuar a Deus, que nós podemos estar na igreja, e louvado seja Deus que os cultos presenciais Deus nos permitiu assim realizar. Hoje, ao invés das pessoas mandarem para nós que dia que teremos cultos presenciais, hoje somos nós que mandamos mensagens para as pessoas e perguntamos: que dia vocês vão voltar, que dia vocês vão vir, que dia vocês vão vir, porque as pessoas já se esfriaram na fé. Cuidado para que o diabo não faça você entrar pela apostasia, que é o mesmo que abandono da fé cristã. Peça a ajuda de Deus, que esse desejo de estar na casa do Senhor, que esse sentimento que há em Cristo, que esse costume de estar na sinagoga,
para assim contemplar da beleza, da formosura de Deus e aprender no templo do Senhor, nunca saia de seu coração. Então, voltando aqui para o texto, chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantando-se para ler, 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que é que estava escrito? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus entra ali na sinagoga, deu-se a ele um livro, o livro do profeta Isaías, que havia se profetizado sobre a vida de Jesus. Quando ele toma esse livro em suas mãos, Jesus então começa a ler aquele escrito que falava acerca de si mesmo, de si próprio. E Jesus automaticamente toma para si aquilo que Deus havia dado, concedido a ele por direito. Se você olhar depois, não vamos aqui mais à frente, porque vai ficar muito extenso a leitura, você verá que a partir daí então, Jesus começa a desenvolver ali o seu ministério, a dar vista aos cegos, a fazer ouvir os surdos. O paralítico então pôde andar, o coxo pôde se levantar e sair andando. Ele começou a pregar o ano aceitável do Senhor, falar da volta, da volta do Senhor, daquilo que seria, que estaria, melhor dizendo, por vir, porque Jesus tomou aquilo para si. Ele tomou aquela palavra. É o que nós precisamos fazer. O missionário faz questão de mencionar que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, os nossos olhos se saltam, a pupila se dilata, os olhos se abrem além do normal, o coração acelera um pouco mais rápido. Aquilo é o próprio Deus falando conosco. E nós precisamos trazer para si, agarrar aquela palavra e não soltar, porque naquela palavra tem promessa do Senhor Deus. A mesma coisa serve para nós nos dias de hoje. Nós precisamos de fato reivindicar aquilo que é nosso por direito. De fato precisamos tomar posse da nossa bênção. Olha, eu não sei o que é que você está passando. Não sei o que é que você tem vivido, enfrentado. Para tudo, Deus tem uma resposta. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 13, se eu não estou enganado, Deus não permite a gente ser tentado além daquilo que nós possamos suportar. Porque sobre toda tentação, Deus já nos deu um escape. Escape é o mesmo que saída. Então, mediante essa situação, Deus já deu a saída para você. Tome posse desta palavra. Tome posse dessa bênção. Talvez é na vida sentimental. O seu casamento não está bem, o seu marido está brigado com você, ele já saiu de casa, ou às vezes a tua mulher até mesmo já saiu de casa. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. A Bíblia diz em Eclesiastes 5,19, aquilo que Deus nos conferiu bens e riqueza, para que deles nós possamos desfrutar. Talvez é uma vida financeira deplorável que você está vivendo. Deus já te deu a saída. Só precisa você ler e entender o que Deus quer acerca de ti, o que Deus fala ao seu respeito. Hoje é um culto de sexta-feira. Pregamos cura, libertação, e o poder de Deus vai operar. Daqui a pouco iremos fazer a oração da fé. E o que é que Jesus diz? Isaías 53, 4 e 5. Jesus levou sobre si
as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus por isso. Jesus já conquistou tudo isso por nós. O que Isaías profetizou se cumpriu no Novo Testamento. Jesus entendeu o que lhe pertencia por direito, e nós precisamos entender também. Davi disse algo importante: Deus, quando eu ocupar o meu lugar, eu saberei julgar retamente. Qual é o lugar do cristão, do filho de Deus? É na palavra do Senhor. Entenda o que eu vou lhe dizer. Deus não tem compromisso com pastor, com obreiro, com missionário, com apóstolo. Deus não tem compromisso com a igreja A, B ou C, com placa de ministério. A Bíblia diz que Deus vela, velar é o mesmo que cuidar, a sua palavra para que ela se cumpra. Se você é alguém que fica, que permanece sobre a palavra do Senhor, então pode ter a certeza que Deus tem compromisso com você e Deus há de abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo de número 8. Você está em Lucas, aí vem João, Atos, Romanos. Romanos capítulo de número 8. O versículo é o de número 17. Fique ligadinho conosco, olha, espere até o final. Daqui a pouco nós iremos fazer a oração da fé, irei abençoar a sua vida. Tenha certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Fique até o final. Romanos 8, o versículo é o de número 17, que diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Todos nós sabemos que nem todos são filhos do Senhor. A Bíblia diz que todos são criaturas. E graças a Deus que nós já subimos mais um degrau, que nós já superamos mais um estágio e já passamos desta fase. Por quê? Porque eu tenho a certeza que você que está me assistindo já se entregou para Jesus. Se você não fez, você está perdendo, você precisa fazer. Mas eu sei que muitas pessoas já se entregaram a vida para Cristo, já passaram pelo batismo das águas, e todos aqueles que essa atitude tomaram, têm a oportunidade de ser salvos, de ter o seu nome no livro escrito da vida, e a Bíblia diz que só estes então é que são verdadeiramente os filhos de Deus. Entenda, Deus tem o melhor para você que é filho. A Bíblia diz que uma vez sendo filho, somos logo herdeiros de Deus. Tudo aquilo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. Tudo aquilo que pertence a Deus, pertence a mim e pertence a você, que já assumimos a nossa posição em Deus. Não, como isso não fosse suficiente, o texto faz questão de mencionar que não somente somos herdeiros de Deus, mas também somos co-herdeiros de Cristo Jesus. O que é isso? Através de Cristo, nós temos o direito de desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Entenda, nós não merecíamos, éramos pecadores. Não tínhamos, como eu posso dizer, não privilégio, mas não tínhamos merecimento. A Bíblia diz que Deus toma os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, e pelas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Por quem? Por causa de Cristo. Então, através do ato que Jesus fez, nos levando de forma espiritual à cruz do Calvário, para que pudéssemos morrer para o mundo e que pudéssemos viver para Ele, naquela cruz, meu querido,
foi cravados as suas dores, enfermidades, pecados e castigo. Foi cravado naquela cruz do Calvário todos os teus sofrimentos, angústias e aflições. A Bíblia diz que a palavra da cruz, para aqueles que não creem, é loucura, mas para aqueles que creem, é um poder de Deus. Olha aí o que Deus nos dá como garantia quando nós se tornamos filhos. Temos o direito da herança do Pai e temos o direito também por causa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus desceu às mais baixas profundidades do abismo, tomando as chaves das mãos de Satanás, e os expôs publicamente, e sobre eles triunfou, riscando a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças. Oh, que Deus poderoso! Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo, Deus, que o Senhor ainda há de fazer sobre nós. Entenda, este poder pertence a nós, dado por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo de número 9. Lucas capítulo de número 9. Deixa eu explicar para você algo aqui. A Bíblia diz que o Senhor Deus é o bom pastor. Está lá em João capítulo 10, versículo 10, se eu não estou enganado. A Bíblia diz que o Senhor Deus é o bom pastor e que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não sei se seria esta a palavra, mas entenda. Deus, Jesus, o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é alguém orgulhoso. Até porque a Bíblia diz que Jesus não pode, o Senhor Deus não pode ir contra a sua palavra, ele não pode negar a si mesmo. E do que o Senhor está falando? Aqui em Lucas, capítulo de número 9, você vai entender o que eu quero dizer. O versículo de número 1 diz assim, Lucas 9, versículo de número 1. E convocando os seus 12 discípulos, ou seja, os seus 12 apóstolos, aqueles que estavam perto do Senhor, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Por isso que eu disse a você, o nosso Deus não é alguém orgulhoso. A Bíblia diz em Atos 10, 34, que Pedro ali dizendo, isso tenho por certo, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Por que eu estou dizendo isso a você? Tudo aquilo que Deus recebeu, melhor, que Jesus recebeu de Deus, Jesus então passa para os seus discípulos. Ao ler o escrito acerca de si, ele viu que aquilo de fato era uma realidade, que realmente funcionava, ele começa a fazer maravilhas, prodígios e milagres, então ele chama os seus discípulos e de uma forma generosa ele diz assim, olha, eu preciso compartilhar algo com vocês. Eu preciso passar algo para vocês que vai lhe ajudar bastante. E este algo eu estou ortogando, imputando sobre a vida dos meus discípulos, é importante frisar, sobre os meus discípulos a virtude, o poder, para expulsar todos, não é alguns, é todos. Pode ser demônio, pode ser principado, potestade, Satanás, pode ser uma legião. Está sobre os discípulos este poder e para curar acerca de qualquer enfermidade. É importante aqui ressaltar e abrir um parênteses. Discípulo é aquele que segue ao seu Senhor. Discípulo é aquele que segue
a Jesus Cristo. E eu creio que eu estou falando para as pessoas que são discípulos de Deus. E se você é um discípulo, a Bíblia diz que sobre você está este poder, o mesmo poder que pertence a Deus, que pertence a Jesus. Deus então transfere aos seus discípulos. Louvado seja Deus. Nós podemos usar este nome, o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, nos céus, na terra e também debaixo da terra, para destruir de fato as obras do diabo, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Agora, meu querido, entenda algo. Quando falamos de discípulos, dos apóstolos aqui, logo nós podemos citar um, que foi o Pedro, um dos seus apóstolos, discípulos ali, como está escrito aqui de Jesus. Quando falamos de Pedro, junto com Jesus, as histórias que eles tiveram juntos, talvez você traz à memória, lá Lucas 5, sobre a pesca maravilhosa. Talvez você traz em memória João 6,60, quando Jesus fica ali bravo com os seus discípulos e mandam eles ir embora, e manda Pedro também. Pedro fala: olha, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Talvez nós já lembramos também quando Pedro tem aquela falsa sensação de bem-estar, quando Jesus fala para ele que ele o negaria, e ele fala: não, eu estou pronto, eu estou preparado para ir para a prisão, e se necessário for, para ir também até para a morte contigo. Só que nós sabemos que não era isso de fato que Pedro fez. Ele pensou que estava bem, quando na verdade não estava. Ele acabou negando Jesus. Mas não é sobre estas passagens que eu quero falar com vocês. Até porque essas que eu acabei de citar não é relevante para o texto em que nós estamos lendo. A passagem que é relevante é aquela quando os fariseus, ali os romanos, os hipócritas, lançam mão sobre Jesus para prender a Cristo e levar Jesus para ser julgado. A Bíblia diz que o discípulo de Jesus, Pedro, que dizia que iria para a prisão e que dizia também que iria até para a morte se necessário fosse, já não estava mais seguindo-o de perto. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não venha cair nesse mesmo erro. Somos discípulos, mas que discípulos nós estamos sendo? Que discípulo você é? O que segue o seu Senhor de perto ou aquele que segue o seu Senhor de longe, como Pedro seguiu? Como Deus é misericordioso, infinito na sua bondade, depois que Cristo partiu, ele ainda, com a sua infinita misericórdia, deixa Pedro para ser o responsável e para dar seguimento na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não seja um discípulo de Jesus que o siga de longe, mas seja um discípulo de Jesus que sempre o siga de perto. Porque sobre a vida do discípulo, não qualquer discípulo, mas aquele que está ao lado do seu Senhor, aquele que está seguindo de perto, a este está sobre o poder de libertar todo espírito de demônio e de curar toda e qualquer enfermidade. Louvado seja Deus. Este poder, estando sobre a sua vida, a Bíblia diz lá em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías também 42 diz que toda língua que se levantar contra você em juízo, Deus condenará. Por quê? Porque sobre a vida do discípulo que está perto de Jesus, sobre a vida dele está este poder. A Bíblia diz também em Números 23, que nenhuma maldição, que nenhuma obra do diabo acontecerá, nenhum encantamento contra os filhos de Jacó, contra os filhos de Israel,
porque maldição sem causa não se cumpre, diz uma palavra do Senhor. Por quê? Porque você está cheio de poder. Amém, pessoal? Olha, que Deus abençoe, né, a sua vida e que você assuma a sua posição em Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia agora em Atos capítulo de número 1. Você está em Lucas, o livro da direita é João e o vizinho da direita de João é Atos. Atos, capítulo de número 1. Versículo também de número 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Versículo 2: Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o quê? Mandamentos. Por quem? Pelo Espírito Santo aos apóstolos, que o quê? Aos apóstolos que ele mesmo escolheu. Palavras de Jesus para quem? Para a igreja. Bem sabemos que o livro de Atos é o início que se deu à igreja primitiva. Os primeiros atos dos apóstolos de Jesus se dá início aqui. Ou seja, a igreja começa aqui, entenda assim, a partir deste livro de Atos. Este livro tem 28 capítulos, que foram descritos falando dos atos dos apóstolos, as atitudes dos apóstolos de Jesus. E o capítulo 29, quem é que começa a escrever? Sou eu e também é você. E nós precisamos se atentar para isso. Mas o que eu quero que você entenda, o mesmo poder que Jesus transferiu para aquele que é discípulo, aquele que o segue de perto, Jesus agora também transfere este mesmo poder para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu falo de igreja, eu não falo apenas de 4 paredes. Isso não é igreja. Igreja é um grupo de pessoas que se reúne para buscar a Deus. Eu e você somos de fato a igreja de Cristo. Lógico que não desmerecendo o lugar onde nós temos que congregar, até porque isto é um mandamento do Senhor. Nós precisamos estar no templo, entre 4 paredes, porque ali é que nós aprendemos de Deus. Mas o mesmo poder que Deus deu aos discípulos, Deus então transfere à sua igreja. Ou seja, como eu já disse, Deus transfere a mim, Deus transfere a você. Eu te faço uma pergunta. Será que nós estamos sendo igreja de Cristo de verdade? Como nós temos aprendido com o nosso pastor, nós não podemos dar o luxo de perder culto. Lembra quando nós lemos em Lucas 4, a Bíblia diz que era um costume de Jesus ir na sinagoga, ir na igreja. E como eu disse, quantas pessoas já têm se esfriado na fé? Quantas pessoas têm desistido de buscar a Deus, de servir ao Senhor, desistido de ser igreja? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma desta pessoa que retrocede, que recua, não. Porque o meu justo, diz o Senhor lá em Hebreus 10, 37 em diante, que o meu justo vive pela fé. Eu não tenho prazer naquele que retrocede, naquele que recua. Deus tem prazer na alma daquele que vai à frente, que rompe barreiras, que continua avançando. Talvez eu falo para pessoas que já desistiram de congregar, de ir à igreja, de se reunir como igreja, de ir ao templo. Não faça isso não. Volte ainda hoje para os braços do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este poder Deus deu aos discípulos, Deus também deu à igreja. E para a gente poder finalizar o livro da direita de Atos é Romanos. Abra aí, por favor.
Romanos, capítulo de número 8. Versículo conhecidíssimo. Só quero aqui refrescar a tua memória. Versículo de número 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu espero que esta palavra possa ter lhe ajudado acerca daquilo que você estava enfrentando, passando e vivendo. Se você for um discípulo que segue a Jesus de perto, o poder está sobre você para libertar os demônios e curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Se você for de fato igreja, aquela pessoa que não negocia o dia de cultuar, aquela pessoa que mesmo quando esteja saindo para vir à igreja, chega lá um enviado de Satanás, bem naquele momento na tua casa, e você, ao invés de ali ficar para fazer sala, contando histórias, convide essa pessoa para vir à igreja. A pessoa não quis, deixe ela lá. O momento de você cultuar a Deus é inegociável. Quando você voltar, você coloca os assuntos em dia. Isso é de fato ser uma igreja de Deus. Se você não perde cultos, se você está sempre firme com o Senhor, então esse mesmo poder está sobre você. E você com este poder, você pode orar ao Pai, como Jesus falou, naquela oração: Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles creiam, eu vou fazer aqui uma oração. Já pensou, irmãos? Você ter o seu clamor, a sua oração respondida por Deus? Na verdade, todas as suas orações respondidas pelo Senhor? A verdade é que muitos, por não estarem sendo discípulos e nem sendo igreja verdadeira, as suas orações, as suas palavras, os seus clamores, não passa do teto desta igreja. Deus não pode ouvir. Eu quero fazer uma oração com você. A primeira oração, para que Deus possa perdoar se acaso você tem falhado com o Senhor. Para Deus limpar o seu coração, porque a única oração que Deus ouve é a oração de arrependimento, quando um pecador se arrepende a Ele e abre o coração de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você possa ter compreendido a palavra e que você venha agora expor ao Senhor os seus defeitos, as suas falhas em oração, porque só assim é que Deus pode te justificar. Amém? Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus querido, Pai todo-poderoso, ao Senhor que é digno de honra, ao Senhor que é digno de glória e de todo louvor. Bem sabemos, ó Deus, que o poder, que a majestade, que todo domínio pertence ao Senhor. Sabemos que Tu não é apenas um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Enquanto eu oro, meu Deus, neste momento, estes que estão nos assistindo, nos seus respectivos lares, também estão orando. Pessoas até mesmo em outro estado, pessoas até mesmo em outro país. Mas eu creio, Deus, que o Senhor há de alcançar esta vida, que o Senhor há de alcançar esta pessoa. Pai, a primeira oração que eu faço, junto com estes irmãos que nos acompanham através dessa live, é uma oração de arrependimento, uma oração de confissão. Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros, pecados conscientes, inconscientemente, pecados que estão escondidos, meu Deus, lá no íntimo do nosso coração. Mas o Senhor sonda o nosso coração e o Senhor sabe, meu Pai. Às vezes uma mágoa que carregamos, um ódio, um desejo faccioso, às vezes, ó Deus, uma ira, um desejo de vingança, um resquício, meu Deus, que ainda há, que ainda existe dentro de nós, que não provém do Senhor. Queremos, meu Deus, expor a Ti as nossas falhas, dizer, meu Deus, que muitas vezes não somos dignos do Teu amor, mas o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nos alcançou.
E é o fato, meu Deus, que por causa das misericórdias do Senhor, é que nós não somos consumidos. Pai, perdoe os nossos erros. Não impute a nós este pecado. Não, meu Deus, impute a nós os nossos defeitos, as nossas falhas. Queremos aqui expor ao Senhor tudo aquilo, meu Deus, que não provém de Ti. Às vezes por palavras que dizemos, por pensamentos que chegamos a pensar. Meu Pai, às vezes um desejo é pecaminoso. Ah, Deus, não nos leve em consideração. A Tua palavra diz na primeira carta de João, capítulo também de número 1, versículo 9, que o Senhor é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. O Senhor também disse, ó Deus, que nos perdoaria os nossos pecados e lançaria os nossos erros no mar do esquecimento e jamais se lembraria dos nossos pecados. Pai, perdoe esta mulher. Perdoe, meu Deus, este homem que pede ao Senhor misericórdia. Esta pessoa que suplica ao Senhor perdão. Esta pessoa que suplica, meu Deus, ao Senhor que não, meu Deus, considere as suas falhas. Diz o Senhor, bem-aventurado é o homem, ali independente de gênero, homem ou mulher, que não é imputado os seus pecados. Pai, nos perdoe. Não nos leve, meu Deus, em consideração as nossas falhas e erros. Queremos aqui, meu Deus, abrir o coração e confessar ao Senhor verdadeiramente que somos pecadores. E pedimos ao Senhor que este perdão, que esta misericórdia esteja sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós confessamos a Ti. A Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus, o Senhor sabe da intenção do nosso coração. O Senhor sabe das nossas atitudes e até aquilo, meu Deus, que nós pensamos conosco mesmo. O Senhor sabe de tudo. Eu peço ao Senhor que comece, meu Deus, a visitar esta pessoa que ora junto comigo. Meu Deus, tire todo o mal do corpo desta pessoa. Este homem, meu Deus, este ser humano que foi acometido por causa de uma alergia, uma rinite alérgica. Pai, destrua este mal. Destrua, meu Deus, esta artrite, esta osteoporose, este estigmatismo, esta miopia, esta catarata, esta tendinite, esta bursite. Meu Deus, passe com o Teu poder. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amaldiçoo a diabetes, eu amaldiçoo o mal do Parkinson, eu amaldiçoo o ácido úrico, eu amaldiçoo a esquizofrenia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Teu poder há de se manifestar na vida daquele que crê. E eu creio, Jesus. Por isso, eu faço uso do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, meu Pai, sobre a vida desta pessoa e por esta pessoa que está acompanhando conosco esta live. Peço que o Senhor passe no aparelho reprodutor feminino, no aparelho reprodutor masculino, meu Deus, e normalize, meu Pai, aquilo que está sendo, que é anormal. Pai, visite o útero, meu Deus, desta mulher, o útero infantil. Meu Deus, cicatrize, meu Pai, essa doença, esta enfermidade que foi acometido no útero, meu Deus, dessa mulher. Cicatriz em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tire a pedra da vesícula, tire a pedra dos rins, meu Deus, lança por terra, desfaça esse mal agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa que está com dor na coluna, na região lombar, dor, meu Deus, meu Pai, na cerviz, nos ombros, nas mãos, na panturrilha, meu Deus, essa pessoa que está com dores na perna, eu amaldiçoo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro por esta pessoa que está com dor no esporão calcâneo, esta pessoa que está, meu Deus, com um caroço no calcanhar. Meu Pai, no culto das 19 horas, eu orei desta mesma forma.
forma. E um homem, meu Deus, contou testemunho que tinha um caroço, como dizem ali fora, meu Deus, na sola do pé, no calcanhar, e ele procurava este caroço, e esse caroço desapareceu. Pai, louvado seja o nome santo do Senhor, não de mim mesmo, porque eu não tenho capacidade, mas a capacidade provém do Senhor, e foi o Senhor que tirou o caroço, como eu sei como o Senhor está tirando agora o caroço. O Senhor está tirando o nódulo, o quisto, o cisto, o Senhor está tirando, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, e é na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e digo: demônio, eu não estou lhe pedindo, eu estou lhe ordenando. Esta pessoa confessou os seus pecados, ela confessou os seus erros, você perdeu, demônio, você não tem mais autoridade sobre a vida desta pessoa, sobre o corpo desta pessoa. Solte ela agora, solte esta vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, se você pode, levante as suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra, por esse entendimento. Obrigado, Senhor Deus, pelas maravilhas, pelos prodígios. Obrigado pelos milagres que o Senhor realizastes, ó Deus, na minha vida através desta palavra. Toma posse da sua bênção. Que Deus seja louvado. Depois você deixa aí os seus comentários, porque nós ouvimos a Deus, depois nós falamos com Deus e Deus ouviu, porque confessamos a Ele os nossos pecados, e após então falarmos com Deus, o poder de Deus começou a passar. Assim como eu sinto a presença de Deus aqui, assim eu sei que ela também está aí com você. Se você já pode, já deixa aí o seu testemunho. Comprove aí aquilo que Deus fez. Caroço desapareceu, enfermidade foi embora, vírus sumiu. Foi para onde? Foi para o inferno, da onde ele nunca deveria ter saído. Uma, porque você assumiu a sua posição como discípulo, e outra, porque você também se comportou a partir de agora como igreja do Senhor Jesus. E como igreja e discípulo, o poder está sobre a sua vida. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que até a próxima live, assim se Deus nos permitir. Ó, tchau, abençoados. Que Deus abençoe.